Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal este novo vídeo. Eu sou a Alessânia Afonso e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um papo meio pesado, mas eu acredito de suma importância, então segura aí comigo, segura a onda. Nós vamos falar sobre os erros, sobre as falhas, ou se vocês preferirem, para ficar mais pesado ainda, sobre os fracassos. E como e por que não aprendermos com os erros, com os fracassos, digamos assim, entre aspas, né, gente? Eu não gosto de usar essa palavra fracasso, mas como não aprendermos através dos erros é, na realidade, o maior obstáculo para o progresso. Tanto no âmbito individual, no micro, como no macro. Do progresso da ciência, do progresso da nossa comunidade, do nosso estado, do nosso país. Quando a gente fica repetindo os mesmos erros, não aprende com o que deu errado anteriormente. E, de um modo geral, muito do que eu vou falar é baseado no que eu li na minha leitura do livro chamado O Princípio da Caixa Preta, do Matthew Syed. No início do livro, o Matthew Syed conta a história de uma pessoa chamada Elaine Bromley, de 37 anos, que tinha um problema nasal, uma obstrução muito pequena, mas necessitava de uma intervenção cirúrgica. E ela foi para o hospital para fazer essa intervenção cirúrgica e teve que ter anestesia geral, que induz a pessoa a um sono profundo, um sono comatoso. E como nessa circunstância o sistema respiratório não trabalha por si só, essa pessoa tem que ser entubada e conectada num ventilador mecânico. E o médico anestesista teve muita dificuldade de entubar a Elaine e não conseguiu, pediu ajuda para outros médicos também sem sucesso. Havia outras duas experientes enfermeiras dentro da sala cirúrgica, enquanto o anestesista estava tentando. Elas tentaram chamar a atenção que o tempo estava passando e a pessoa não pode ficar sem respirar por muito tempo, poucos minutos na realidade, porque o oxigênio, se o cérebro não recebe oxigênio suficiente, causa um dano cerebral e muitas vezes irreversível. Enfim, eventualmente eles decidiram fazer uma traqueostomia, mas já tinha passado muito tempo, tipo 20 minutos, eles não se deram conta do tempo porque eles estavam tão obcecados, tão focados em tentar conseguir entubá-la pela via normal, pela boca, e demoraram muito tempo para fazer a traqueostomia e ela teve dano cerebral muito sério e veio a falecer. Então, a Elaine tinha somente 37 anos, como eu disse, era casada, tinha 2 filhos. O marido dela era piloto, se eu não me engano, trabalhava na aviação. E foi o maior choque, porque ele só deixou a esposa ali para fazer a cirurgia. Quando voltou, quando o médico contatou ele, disse, olha, vem que deu um problema, imagina. E a esposa dele já estava com morte cerebral. E aí, eventualmente, ele não se conformou, óbvio, né? Aí conversou com as crianças quiseram se despedir da mãe, ver a mãe morta. E depois ele questionou, ele voltou, o médico que informou o que ocorrido, falou para ele que infelizmente houve um contratempo, que foi uma exceção à regra, mas essas coisas às vezes acontecem, é muito raro, mas acontece, foi uma fatalidade, foi esse o termo que eles usaram. Foi uma fatalidade, ele sentia muito e pronto. Só que o marido da Elaine não se satisfez com essa explicação. Depois ele voltou ao hospital, conversou com os médicos e perguntou se ele poderia ter um relatório explicando exatamente o que tinha acontecido. E o médico explicou para ele que eles não faziam isso, a menos que a pessoa entrasse na justiça por vias judiciais e fosse solicitado esse relatório médico sobre o que aconteceu. E ele disse que o médico falou assim como uma coisa, não dizendo não, a gente não vai fornecer, que esse era o meio para ele conseguir o relatório oficial mesmo. E ele entrou na justiça porque ele sentiu que tinha alguma coisa errada ali, que não estava bem
esclarecido no caso que não tinha sido uma fatalidade que não pudesse ter sido prevenida. Aí ele entrou na justiça e foi constatado eventualmente que sim, que isso poderia ter sido prevenido se o médico anestesista tivesse feito a traqueostomia cedo e conectasse a Elaine no respirador. Um fato interessante, gente, é que as enfermeiras que estavam junto, elas não tiveram segurança para questionar o médico na hora do procedimento, dizer, não, olha, você está perdendo tempo, ela tem que ser traqueostomizada agora. Elas não tiveram, por causa da hierarquia, porque o médico anestesista era muito especializado, era muito competente, e então a questão, essa é a primeira questão, né? Que a hierarquia às vezes previne os outros. Por exemplo, é muito complicado para eu chegar para minha chefe no trabalho e dizer para ela, eu quero uma reunião agora. Né? Então, tipo, a gente às vezes se intimida com essa questão da hierarquia. Não são todos os chefes que são abertos assim a esse tipo de contato, de intervenção. E no meio da medicina, por exemplo, hoje talvez esteja um pouco mais difícil, mais fácil, mas no passado foi muito difícil, porque existia essa hierarquia muito forte. Uma enfermeira jamais pode questionar um médico, né? Só que graças à ciência, eu ia dizer graças a Deus, mas graças à ciência, muitas coisas na área da saúde estão melhorando, sim. Vagarosamente, por exemplo, eu trabalho na área da enfermagem, se vocês já assistiram outros vídeos meus, provavelmente vocês saibam. E antigamente, na área da enfermagem, se uma enfermeira noviça fosse questionar uma enfermeira muito experiente, essa enfermeira tinha o poder de dizer, ai não, eu sempre fiz assim, é assim que se faz, pronto. Hoje em dia já não funciona mais. Eu não sei como é no Brasil, mas aqui no Reino Unido não funciona. Pode ser uma estudante de enfermagem, se ela questionar um ato, qualquer que seja, ela faz uma pesquisa científica, porque aqui fazem estudo para tudo. Ah, não, mas foi assim que você fazia, era assim que você fazia há anos atrás, mas esses últimos estudos comprovam que isso não é o método mais eficiente. Então, inclusive na faculdade de enfermagem, a gente é instigado, estimulado, é a nossa obrigação questionar. Mas isso nem sempre acontece dessa forma. A hierarquia ainda é uma barreira muito grande para a gente questionar. E a diferença, o contraste, a comparação que o autor do livro, O Princípio da Caixa Preta, o Matthew Syed, faz é em relação ao sistema de saúde com a aviação, da discrepância. Por exemplo, num sistema muito hierárquico, como a área da saúde, importante lembrar, gente, que ninguém, eu acredito, ninguém entra na área da saúde pensando em causar algum dano. As pessoas são instigadas, são estimuladas, motivadas a se tornarem enfermeiros, médicos, auxiliares, técnicos de enfermagem, porque elas querem ajudar, elas querem contribuir para a saúde das pessoas. Não é para piorar, ninguém faz isso intencionalmente, eu acredito. A maioria das pessoas são do bem, de um modo geral, não só na área da saúde. A maioria das pessoas são do bem. Claro, tem os psicopatas, mas isso é a minoria. Mas a diferença do sistema é que na aviação, todas as conversas, tudo que acontece entre o piloto e o copiloto e os coordenadores de voo, não conheço muito bem essa linguagem, é tudo registrado na caixa preta. E tudo que acontece de erro, por menor que seja, é levado para a sala de treinamento. Tudo é aproveitado, eles aprendem a partir dos erros. Todos os erros, eu vou falar de novo, são usados como método de treinamento para a equipe. Claro que também tem a questão de que se o piloto comete um erro e põe a vida dos passageiros em risco, ele está pondo a própria vida dele, ele vai morrer junto se ele cometer um erro fatal. Também não é isso que faz a diferença pro médico. Como eu disse, eu acredito que ninguém tem a intenção na área da saúde. Só que na área da saúde tem essa cultura, né? Que se a gente admite pro paciente que a gente cometeu um erro, a pessoa perde a confiança. Então, existe essa questão, é mais difícil.
Outra coisa também que o Matthew Syed, ele tem várias, assim, eu poderia ficar 3 horas falando sobre o livro. Outra coisa que ele falou sobre a área da saúde foi sobre uma pesquisa que foi feita. Então, esse estudo foi feito em 2 departamentos da enfermagem, 2 andares diferentes. Num deles, a enfermeira-chefe, ou enfermeiro-chefe, não sei o sexo da enfermeira, era mais relaxado, bem tranquilo, os funcionários tinham facilidade de se comunicar com essa chefia. E no outro, a chefia era bem estrita, bem rígida, mais punitiva. E a pesquisa constatou que no departamento, no andar no qual a chefia era mais rígida, havia menos erros de medicação, de dar medicação errada para o paciente errado, alguma coisa assim, do que na outra, no qual a chefia era mais relaxada. Então, depois eles fizeram uma outra pesquisa e constataram o contrário na realidade, que no departamento em que a chefia era mais dura, mais rígida, havia mais, só que eram menos reportados, porque as pessoas não tinham coragem de chegar na chefia e dizer, olha, eu dei medicação errada para aquele paciente, por exemplo. Então os erros eram escondidos, o que é muito mais grave, porque quando a gente sabe o que foi feito errado, claro que a gente tem que contar isso para o paciente também. Então tem aquela questão da confiança, a pessoa já está nervosa ali de estar no hospital. Mas quando o paciente é informado, por exemplo, olha, eu dei essa medicação errada, a gente pode fazer o procedimento necessário ou monitorar esse paciente da forma mais adequada e também trabalhar mais em termos de equipe para saber o que está proporcionando, está ocasionando esse tipo de erro e como preveni-lo. A gente pode usar o erro para o treinamento e minimizar os erros. Então, gente, outra questão também em relação à lei, ao direito penal, de como a hierarquia e o ego, às vezes, da identidade daquela profissão é tão grande, olha o perigo. Ele ilustrou, o Matthew Syed no livro ilustrou essa ideia dele com a história de uma pessoa chamada Juan Rivera. Vocês podem procurar no Google o nome dessa pessoa. Ele é de Porto Rico, morava nos Estados Unidos, mora ainda, e no vilarejo onde ele morava, na comunidade, uma menina de 11 anos foi violentada e assassinada. E a polícia não estava encontrando o culpado pelo crime e a comunidade estava pressionando. E aí a única pessoa, o único suspeito era o Juan Rivera. E ele tinha um problema, uma dificuldade de aprendizado, algum probleminha ali cognitivo. E ele foi tão pressionado pela polícia que ele acabou confessando um crime que ele não fez. E ele foi condenado. Depois, gente, de 6 anos, eu não tenho bem certeza dos números aqui, mas eu sei que no total ele ficou preso 13 anos, o Juan Rivera. Depois de 6 anos, uma pessoa teve uma briga num posto de saúde, um posto de gasolina. Gente, olha que horror isso. Eu disse que o assunto era meio pesado, mas é importante, gente. Eu acredito que é importante. Vocês vão entender o ponto que eu quero chegar. Segura a onda aí comigo. Num posto de gasolina, de saúde, eu ia dizer de novo, houve uma briga e um cliente brigou com um funcionário e pôs fogo no funcionário, na pessoa, dentro do posto de gasolina. E quando o DNA dessa pessoa, do criminoso, foi avaliado, eles constataram, 6 anos depois, gente, que o DNA era compatível com o do assassino da menina. Aí o advogado, eu fico arrepiada só de lembrar dessa história, uma história de cortar o coração. O advogado do Juan Rivera falou super feliz para ele depois, olha, encontraram o verdadeiro assassino da menina, então a gente vai conseguir liberar você. E demorou mais 6 ou 7 anos, gente, para os advogados conseguirem liberá-lo, porque os advogados que condenaram, que conseguiram, advogados da acusação que conseguiram provar que o Juan era culpado, não continuaram lutando para provar que ele era culpado, porque eles não conseguiam admitir que eles tinham feito esse erro. Então eles queriam de alguma maneira, imagina só, 13 anos, ele recebeu uma indenização incrível, mas tem indenização que paga isso, 13 anos da vida de uma pessoa sendo condenada por um crime que ela não cometeu, crime hediondo. Então, gente,
essa é a questão da comparação entre os erros, como a gente perde. De um modo geral, imagina, uma fatalidade dessas pode acontecer com qualquer pessoa. Agora, o ponto que eu quero chegar, como a gente transfere isso para nossa vida, gente? Eu não sou o chefe do meu departamento, eu não sou advogado, eu não sou piloto de avião, não trabalho na Força Aérea. Por que isso importa para mim? Gente, porque a base é a mesma. Quando a gente passa por algum problema profissional, por exemplo, ou vamos dizer uma coisa bem simples, você vai para uma entrevista de emprego. Aqui em Londres, as últimas entrevistas de trabalho que eu fiz, eu não sei se é assim de modo geral, se é no hospital que eu trabalho, mas eles têm um sistema muito interessante. Se você não passa, se você não foi selecionado, a pessoa que te entrevistou te liga, faz uma ligação e te explica tudo, cada resposta, o porquê que você não atingiu o nível necessário para ser oferecida para ter a vaga. Então, com aquilo, o feedback, que às vezes é horrível da gente ouvir, né? Mas eu quis dizer isso e eu não consegui me comunicar. Tipo, claro que nem sempre é uma coisa muito prazerosa a gente ouvir as razões pelas quais a gente não foi bem, ou a gente falhou, ou a gente fracassou numa entrevista, ou num trabalho. Gente, quando eu fiz letras no Brasil, na Universidade La Salle de Canoas, eu lembro como as pessoas tinham dificuldades de ouvir um feedback negativo, né? Uma crítica construtiva, elas não concordavam com a pessoa que estava dando feedback negativo. Aqui na Inglaterra, pelo menos na minha área da enfermagem, é bem diferente. Não interessa, eles são até bem mesquinhos quando eles dão os feedbacks, sabe? Eu acho que às vezes é um pouco desnecessária a grosseria. Mas a partir dali a gente pode melhorar. Porque se as pessoas sempre ficam dizendo que a gente tá bem, na área acadêmica e de modo geral também, a gente não sabe nem o que tem para melhorar. Então, gente, mas como a gente transfere para outras partes da vida? Claro, a gente pode melhorar no nosso desempenho para apresentar um trabalho na empresa. Por exemplo, se eu sou o chefe do meu departamento, ter uma pesquisa anônima, quem sabe, dos meus funcionários, dizendo no que eu faço bem, no que eles me consideram, em que pontos eles me consideram uma boa manager, uma boa chefia, e no que eu poderia melhorar. Então, talvez, quando eu era professora, eu fazia isso. É um pouquinho difícil, às vezes, porque a gente ouve coisas assim que a gente não tá preparada. Eu lembro que quando eu era professora, inclusive, eu recebi uma crítica de uma menina que ela me disse que eu nunca olhava para ela, que ela se sentia invisível na aula. Agora, eu lembrei disso agora, a gente não tava programando para falar isso nesse vídeo. E eu tinha os meninos, assim, naquela turma tinha uns meninos muito engraçados e eles perturbavam a aula, então eu acabava focando muito a minha energia nesses meninos, e ela comentou no feedback dela que ela se sentia invisível, que eu só dava atenção para os meninos bagunceiros. E eu me senti tão mal, gente, mas foi muito bom, porque eu nunca teria sabido disso. E eu fui lá, pedi desculpas e conversei com ela olho no olho. E que bom que eu tive a oportunidade, sabe? Eu não tava planejando, eu achei que todo mundo ia dizer, ai, você é ótima. Então, é doloroso sim, às vezes você vai saber coisas que você não tava preparado. Tipo, no final de um relacionamento, gente, eu sei que isso é muito difícil, que nem todo mundo tá num relacionamento super maduro, que a gente possa ter o sangue frio de dizer, olha, mas por que você me deixou? Mas quem sabe depois, com o tempo, quando a ferida estiver mais cicatrizada, a gente consegue revisitar essa história de um ponto de vista mais saudável e visualizar, assim, tipo, o que eu poderia ter sido melhor? Não importa em culpar o outro, gente, o problema do outro é o trabalho dele de se melhorar. Mas se a gente sabe no que a gente não tá conseguindo ser a melhor expressão de nós mesmos, aí a gente tem o material que a gente precisa para melhorar. Então, gente, essa é a minha mensagem. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco longo, mas a minha questão é, seja como um pesquisador. Eu gosto muito desse exemplo, dessa metáfora. Um pesquisador, ele tem uma opinião momentânea, contemporânea sobre qualquer assunto. Então, o pesquisador sempre vai te dizer o seguinte,
neste momento as pesquisas apontam que fazer as coisas dessa forma é mais eficiente do que daquela outra forma, mas mais pesquisas serão feitas e a gente pode mudar de ideia. Então, permitir-se mudar de ideia, se reavaliar, se estudar. Gente, quanto melhor a gente faz esse upgrade, quanto melhor a gente se conhece, isso é a coisa mais importante da vida, eu acredito. Se conhecer com carinho, com compaixão por nós mesmos. Mas ter essa coragem e essa vontade, essa determinação de se examinar e ver no que a gente pode melhorar. E sempre a gente pode, gente, profissionalmente, nos relacionamentos, porque a gente perde muita energia, tempo, anos de vida, anos que não dá para voltar atrás. O tempo não dá para voltar atrás. Gente, o ditado diz que a cura para todas as doenças é o tempo. Mas não é. A cura para todas as doenças, os males, é o amor. O tempo, às vezes, estanca a ferida, mas não cura. Então, o tempo é muito precioso. Tenha essa coragem de se examinar e de ver no que você pode melhorar. No âmbito profissional, tenha essa coragem de conversar com seus colegas, de pedir. Eu tenho uma amiga que está fazendo um curso agora de crescimento espiritual, emocional, e ela me mandou uma mensagem esses dias me pedindo para descrever as qualidades boas dela, as coisas pelas quais eu a admiro e as que eu não admiro. E eu disse, ai meu Deus, como eu vou fazer isso? E eu fui honesta com muito carinho, porque ela é uma pessoa que eu amo muito. Mas ela me disse que estava muito nervosa em ouvir isso de pessoas, do ex-marido, de gente. Então, eu ainda não fiz esse curso, mas também vocês têm a oportunidade aqui de deixar os seus comentários e me dizer no que eu posso melhorar, pelo menos aqui no material que eu compartilho com vocês. Então, eu achei muito corajoso da minha amiga e ela tá crescendo muito e, enfim... Então, não é fácil a gente ter essa coragem, mas se a gente quer crescer e se a gente quer melhorar, não adianta ficar apontando o dedo para os outros e não lidar com as nossas próprias questões. Então, gente, eu gostaria muito que o sistema de saúde se espelhasse mais na aviação e usasse os erros que a gente comete, que fosse um ambiente mais fraterno, mais apreciativo dos erros, porque nós somos humanos, é uma área muito pesada de trabalhar, e que a partir disso nós pudéssemos ter mais treinamentos, mais ainda do que já tem. As coisas estão mudando sim, mas ainda tá lento, e que a gente possa usar esses ensinamentos também para nossa vida pessoal, para se examinar e para melhorar. Então, gente, falei um pouquinho tudo demais, né? Mas esse assunto tem muito mais. Eu só toquei a ponta do iceberg. E eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, lembrem-se de curtir, de se inscrever no canal e deixem os seus comentários. Super beijo, gente. Até a próxima. Obrigada.